Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Antes de começarmos, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade, crendo no chamado que Deus tem para com a minha vida. Acredito que este momento é mais do que uma confirmação. Aproveito a oportunidade para agradecer a direção e a organização deste projeto, na pessoa do pastor Anderson Jacinto. Deus abençoe sua vida grandiosamente, a vida de sua família, bem como toda a equipe deste projeto que faz o SEBJOC, o Seminário Bíblico para Jovens Cristãos, o maior seminário, quem sabe, do Brasil. Aleluia. Graças dou pela vida do pastor Ari, juntamente com toda a igreja, representado pelo pastor Edivaldo. Eu quero ser grato a Deus pelo carinho e a hospitalidade que sempre nos recepciona aqui no SEBJOC. Não de forma presente, não está, mas eu quero agradecer também a vida do pastor Gildean, toda a igreja ali da cidade de Machadinho, também toda a coordenação dos jovens ali da Almadma, por ter nos recebido tão bem, nos hospedado no mês de janeiro ali no treinamento do palestrante Júnior. Também não está, mas eu quero ser grato a Deus pela vida do meu pastor Joel Miguel, sua esposa irmã Vacilmilde, que tenho por consideração meus pais, que Deus continue abençoando a vida deles grandiosamente. E também eu quero agradecer a vida do meu líder, o Wanderson, a Hélia, que tem apoiado o chamado de Deus no nosso coração. Não só o chamado de Deus aqui no coração, mas também para com toda a juventude de Urupá. E eu quero também saudar a minha Almade de Urupá, que está ali atrás. Vocês são bênção de Deus na minha vida, viu? Deus continue abençoando vocês. E eu quero também agradecer a Deus pela vida da minha família, 7ª turma do palestrante Júnior. Vocês são bênção de Deus na minha vida, assim como eu creio que eu também sou bênção de Deus na vida de vocês. Eu sinto de Deus uma cobertura espiritual tão linda por vocês, que só os céus para recompensar grandiosamente. Deus, através da vida de vocês, concede para mim mais uma promessa, que é estar no meio dos príncipes e princesas de Deus dessa terra, aleluia. E eu quero nesse momento fazer um convite para você jovem, que tem um chamado de Deus e quer exercer esse chamado, convidar a você para no ano que vem, obrigado meu querido, assim que sair já o formulário da inscrição do palestrante Júnior da 8ª turma, não perca tempo, corre lá, vai com seu líder, faça a sua inscrição. Pela graça de Deus nós estamos aqui, quem sabe você é o próximo palestrante Júnior do SEBJOC 2026, você crê nisso? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Finalizando os meus agradecimentos, agora eu peço para você, humildemente, se coloque de pé, por favor, comigo. Aleluia. Tua presença é real no nosso meio, Espírito Santo. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Versículo de número 1 e 2, página de número 73. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Se está difícil folhear na Bíblia, tem na apostila. Se está difícil na apostila, os irmãos da mídia aí atenciosos já colocaram na tela. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, todos juntos, vamos lá? No 3. 3. Glória a Deus, podeis assentar, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Quando falamos
sobre Jonas, logo lembramos da história de um homem que recebeu uma ordem direta de Deus. Peço a vocês todos um pouquinho da sua atenção aqui, em nome de Jesus. Um homem e uma ordem. Jonas recebeu de Deus uma importante missão: pregar para uma impiedosa e cruel cidade. Com uma característica diferente dos demais profetas, Jonas, ele foi enviado por Deus para pregar a outros povos, diferentemente dos outros profetas que foram levados para pregar somente entre a nação de Israel. Jonas ouviu a voz de Deus, se levantou, mas não foi fazer o que Deus mandou. Aqui eu quero já deixar uma breve aplicação para você. Precisamos, diferentemente de Jonas, aprender a ouvir, a se levantar, mas também a ouvir e obedecer à voz de Deus, pois os resultados dessa insubmissão a Deus podem nos trazer consequências terríveis. Porém, maior do que essas consequências, vemos o amor de Deus e a misericórdia nos alcançando. Aleluia. Em um contexto histórico, no período exílico, surgiu a noção de que o povo de Israel era o povo eleito. Essa concepção foi tão importante para garantir, além da coesão, uma identidade do povo. No entanto, a ideia do povo eleito incluía um tom de superioridade e também de privilégios. Já no pós-exílio, essa maneira de pensar levou o povo de Israel ao exclusivismo, à separação de grupos divergentes e de estrangeiros. Riqueza, decência e a vida longa eram consideradas como bênçãos de Deus para as pessoas que observavam a lei, adorando somente a Deus de Israel. As leis da pureza determinavam quem estava mais próximo de Deus e quem também estava mais distante. As pessoas ligadas ao templo acreditavam que a misericórdia de Deus era somente para o povo eleito, somente para o povo de Israel. E depois dessa ordem, João, o que aconteceu? A palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Como está escrito na apostila, de fato, essa é uma visão costumeira que temos de apresentar o profeta Jonas. O profeta que desobedeceu à voz do Senhor. O profeta que não ouviu ao chamado do Senhor. O profeta e um grande peixe. Mas aqui neste livro, nós trataremos de fato o que realmente acontece sobre a história de Jonas, falando de um Deus, o seu amor e a sua misericórdia, não somente para com o povo de Nínive, mas também para com aquele profeta. E quando nós falamos de misericórdia, nós temos que falar de um Deus misericordioso. Jonas, ele se recusa a ir pregar ao povo de Nínive. Também em um contexto histórico eu quero trazer um pouco da realidade dessa cidade. Os assírios se tornaram, naquela época, muito famosos por sua crueldade. De acordo com os registros da história, eles empalavam e queimavam pessoas vivas, as pessoas que eles dominavam, que eram os povos dominados. A perversidade do povo daquela época era tão grande, que se formos hoje nomear todos os povos cruéis da história da Bíblia Sagrada, eu acredito que o povo de Nínive estaria ali no top 3. Economicamente falando, Nínive era considerada uma cidade com grande comércio, possuindo assim várias regalias para si, fazendo com que o povo, através de todo esse poder,
sentisse sangue nos olhos para possuir muitos bens. Nínive era uma cidade da Síria, um lugar totalmente fora da zona de conforto dos profetas. Mas Jonas era escolhido de Deus, e Deus nunca preparou escolhidos para o conforto. Ele chamou a Jonas para pregar para aquela cruel e impiedosa cidade. Sabe por quê? Porque Ele nos molda com propósito, Ele nos molda com dor, com silêncio, e muitas das vezes com lutas que talvez nós pensamos que nós não vamos conseguir que elas sejam desfeitas sobre as nossas vidas. Ei, Deus não remove os desafios, Ele nos torna maiores do que eles. Você crê? Aleluia. Você foi chamado para ter uma vida do chamado do Senhor. Não foi chamado para ter uma vida fácil. Deus te chamou para ter uma vida com propósito. Aleluia. Uma curiosidade que vemos aqui no texto é que eles eram um povo idólatra, um povo pagão, que tinha por protetora a deusa da guerra. Porém, a Bíblia registra que a malícia daquele povo subiu até Deus. Mesmo os povos pagãos estão debaixo de Deus e tem que dar conta a Ele. Paulo, escrevendo aos livros dos Romanos, ele diz que todos eles têm que acreditar que existe um Deus, mesmo eles sendo pagãos. Eles sabem que há um Deus, pois a sua consciência e a sua natureza revelam essa verdade. E que lição poderosa nós podemos extrair aqui, João? Que Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, Ele pode alcançar a pior das pessoas. Jonas, assim como todos os judeus provavelmente odiavam os assírios, e em especial aquela cidade Nínive, que eram os moradores de lá. Aparentemente, na lógica de Jonas, talvez passou por isso. Se eu for pregar para aquele povo, o que pode acontecer? Eles vão ser salvos, e quem sabe destruir-nos mais tarde. Jonas acreditava que aquela salvação daquele povo poderia ser a derrota deles. Jonas, quem sabe, vivendo nos nossos dias, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, assistindo, quem sabe, vários memes, e até mesmo fazendo uso muito da rede social. Quem sabe quando o Senhor fala para ele: Jonas, preciso que você vá pregar para um povo. Ele olha assim: vou nada fazer isso? Não, Jonas, mas é para um povo de Nínive. Isso é louco, para quê? Não compensa ir para lá não. Mas só que Deus tinha um propósito na vida de Jonas ir até lá. Mas talvez você esteja a perguntar: Jonas, João, nós estamos falando sobre a misericórdia do Senhor. E onde é que entra a misericórdia de Deus aí? Nele enviando um profeta àquela cidade, para que eles abandonassem as más práticas e se arrependessem. Deus estava dando uma segunda oportunidade para aquela cidade. Ei, jovem, Deus quer te usar para que através da sua vida outras vidas sejam alcançadas. Não duvide, fique na posição de profeta, mas de um profeta que ouve, que se levanta e que obedece à voz de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aqui podemos observar que o profeta começa a repensar nas suas atitudes. Situações adversas nos fazem entender que somos totalmente dependentes de Deus, e que essa dependência não é exclusivamente nossa. Logo, todos nós temos o direito de ser alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus, mas isso não cabe a nós decidir para quem, ou para quando, ou de que maneira eles vão receber a misericórdia de Deus. Deus ouve a oração de Jonas. O capítulo 1 e versículo 3 em diante, ele vai nos contar o trajeto que Jonas fez ao fugir
da voz do Senhor, pegando um navio até Tarsis. Mas o Senhor mandou ao mar um vento, e posteriormente aquele vento se tornou uma grande tempestade. Por um momento talvez Jonas se esquece do Deus do Salmo 139, onde vemos o agir de Deus, não só através da sua onipotência, mas também da sua onipresença. Quantas vezes nós queremos fugir da presença de Deus, quantas vezes fugimos daquilo que Deus determinou para nós. O tema não é sobre fuga, mas o Espírito Santo me usa para te falar. Pode ser que às vezes essa fuga não seja física, mas quantas vezes discutimos com Deus, ou damos desculpa para justificar os nossos atos, justificar os nossos erros. Se somos desobedientes a Deus, precisamos aprender que a obediência a Deus, ela nos trará consequências positivas. Jonas está dormindo, até que o capitão do navio vai lá: ei, meu filho, o que você está fazendo aí? Acorda, está acontecendo uma tempestade terrível, e eu acredito que esse navio vai afundar. O que aconteceu? Tiveram uma ideia muito interessante: vamos lançar sorte, para ver o que está acontecendo aqui. Até que eles lançaram sorte, e a sorte caiu para Jonas. Olha que situação, a coisa estava tão feia para o profeta, que até no pau ímpio ele perdeu. Meu Deus do céu. A sugestão que tiveram foi que Jonas fosse lançado no mar, e eles assim o fizeram. Só que os tripulantes daquela embarcação temeram fazer isso, porque Jonas tinha falado que ele adorava a Deus, e quem sabe o que Deus poderia fazer com aquelas pessoas, mediante aquela situação de jogar Jonas até o mar. Mas só que eles lançaram Jonas ao mar, e a Bíblia vai falar que a tempestade imediatamente cessou, a ponto dos tripulantes oferecerem sacrifícios a Deus pelo que ocorrera. Acredito eu que quando Jonas pensou que até ali, naquele momento ia morrer, um grande peixe o engoliu. Aqui temos um profeta que ligeiramente ouviu a voz de Deus e fugiu da sua presença. Em contrapartida, temos um grande peixe que ouviu a voz do Senhor e disse assim: eu estou pronto, eu vou lá, porque se eu ouvir, eu tenho que obedecer também à voz de Deus. Aleluia. Pode até desobedecer a Deus, mas o vento, o mar, a tempestade não desobedece à voz de Deus. Aleluia. Quem sabe você diz: ah, Deus me escolheu, Deus me chamou, mas levanta outro, porque eu não sei. Mas o Senhor disse: eu sei, e eu posso ser na sua vida. Mas Deus vai, quem sabe você fala para mim: Deus, levanta outro, mas só que Deus escolheu você. Mas Deus, eu sou cheio de falha, eu sou um pecador. Deus disse: onde o pecado abundou, aleluia, era bagaçura, a minha graça e a minha misericórdia superabundou. Tendo agora sido engolido pelo peixe, Jonas começa a repensar em suas atitudes. Deus, por muitas das vezes, Ele demonstra o seu poder dessa maneira. Como, João? Primeiramente, a fim de que tenhamos um momento a sós com Ele. E assim foi como aconteceu com aquele profeta. O que aconteceu, João? Capítulo 2, versículo 2. Contudo buscou ao Senhor e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Agora, imagina a situação comigo. Quem sabe dentro daquele peixe tudo escuro. O odor talvez não era um dos mais agradáveis. O local, quem sabe até apertado. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito dEle. Instruído pelo Espírito Santo mediante a tempestade, eu quero tirar uma lição importantíssima para você. Me pergunte qual?
Há muitas tempestades que vão se acalmar quando nós oramos, mas existem tempestades que Deus vai permitir acontecer para ver se você ora. Deus nos chama para um despertamento terrível. Ei, não espere cair no ventre do peixe não, para você lembrar da onipresença de Deus. Deus, Ele quer te usar poderosamente nessa terra. Se Ele te chamou, vai e não temas, porque Ele é contigo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos um Deus que ouve a oração do profeta, e nós vemos um Deus que é perdoador. Aleluia. Assim, uma segunda oportunidade veio sobre a vida de Jonas, e desta vez ele fez diferente do capítulo 1. Ele se levantou, ouviu, se levantou e foi fazer a vontade de Deus. E começou, capítulo 3, versículo 4 de Jonas diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A mensagem de destruição foi proclamada, e houve temor do rei, que ao mesmo tempo, ao saber disso, decretou que o povo, como forma de sacrifício, deveria jejuar, para que a sentença fosse alterada. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Talvez para o profeta Jonas não fazia sentido algum ele estar fazendo aquilo. Os ninivitas, eles viram através desta pregação de Jonas uma oportunidade de se arrepender de seus maus hábitos, de se arrepender das suas falhas, de se arrepender da vida cruel e impiedosa que eles tinham, para voltar-se a Deus. A Bíblia diz claramente que, tendo feito eles essa ação, Deus viu a obra deles, a ponto de se arrepender do mal que tinha dito. O pecado agora, outrora, que chegava a Deus como cheiro desagradável, agora um sacrifício chega como cheiro suave às narinas de Deus através daquele povo. Mas o que aconteceu aqui, João? Se cumpriu a palavra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. O que aconteceu? Peraí, João. Nínive não era uma cidade pagã? Não era uma cidade idólatra? O que aconteceu para eles fizerem isso? Deus ouviu do céu, perdoou os seus pecados e sarou aquela terra. Palavra cumprida, que nós vemos que Deus, Ele não abandona. Olha a misericórdia de Deus alcançando o povo de Nínive. E essa mesma misericórdia, ela te alcança, ela te abraça, ela te envolve. Receba a misericórdia de Deus e receba ela com o coração cheio, para receber mais a presença de Deus. Diferentemente do que vemos aqui de um profeta que fugiu, que desobedeceu da voz do Senhor. Ah, mas o profeta, ele fugiu, é o profeta do peixe. Nós vemos aqui a mão de Deus agindo não só para com a vida de Jonas, mas também para com um povo cruel e impiedoso. Deus, Ele é fiel, e Ele pode salvar até a pior das pessoas. E através dessa lição da vida de Jonas, nós temos uma lição para a nossa vida de muita validez. Porque acredito que Jonas, por causa de pertencer ao povo de Israel, como eu disse, historicamente, pós-exílio e também no período do exílio e também no pós-exílio, o povo de Israel se mostrava um povo muito exclusivo, um povo que era seleto. Você não merece receber a misericórdia de Deus, você não merece receber a graça de Deus, somente nós podemos receber essa graça de Deus, só que não funciona assim.
as coisas de Deus acontecem não da nossa forma, não do nosso jeito, não do nosso querer, mas é do querer dele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós vemos um Deus misericordioso. Nós vemos um Deus que ouve a oração. Nós vemos um Deus que perdoa. E também nós vemos um Deus que é justo. E também um Deus que é amoroso. Apesar de ter ido cumprir o que Deus havia ordenado para Jonas, a própria Bíblia vai falar que Jonas não estava muito satisfeito com o que tinha acontecido. Jonas se encontrava em uma situação, depois que ele prega para aquele povo, dizendo a ordem do Senhor, ele faz uma atitude muito interessante. Ele se retira, se afasta, para ver de longe o que aconteceria. Jonas se encontrava numa situação que aquilo para ele não fazia sentido algum, enquanto Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, se afastava da ira. Jonas cada vez mais se aproximava dela. Aqui vemos um profeta que outrora recebeu a graça, recebeu a misericórdia de Deus, enfurecido, porque Nínive também recebeu a mesma graça e a mesma misericórdia. E entristecido, Jonas é questionado por Deus: é razoável o que está sentindo? Aparentemente, para Jonas salvar uma cidade inteira, não foi suficiente para fazer dele um profeta feliz e quem sabe ter um sentimento de satisfação. Após apregoar o recado de Deus para aquele povo, ele se retira da cidade para ver o que ia acontecer. E agora? Agora Jonas toma uma atitude que muitos de nós assumimos em algum momento das nossas vidas, que é o quê? Assistir, não a misericórdia, assistir, não a graça, mas a justiça de Deus acontecer na vida das pessoas. Olha lá, o pecador só faz coisa errada. Olha lá, ele não merece misericórdia. Eu mereço misericórdia, mas ele faz muita coisa errada. Ele só peca, ele só vive uma vida dissoluta. Ei, o perdão e a misericórdia de Deus é para todos. Mas por um ego inflamado e uma visão distorcida da justiça de Deus, tendemos a nos afastar do real significado do que é a compaixão de Deus. Mas uma geração que nasceu para influenciar precisa entender que sem nenhuma exceção dependemos e precisamos da misericórdia de Deus. Aleluia. O dever de amar é para todos, e amar como a nós mesmos. Muitas das vezes, qual é a nossa atitude? É falho, ele não merece, vive uma vida errada, vive uma vida torta, não merece. O que ele merece, João? Justiça. Era bom se Deus fosse assim conosco também, né? Quando tratamos de justiça para com as pessoas, Deus também agisse com justiça para nós. Mas só que nós vemos aqui uma história linda, não de justiça, mas de subversão, onde vemos Deus tratar com misericórdia um povo cruel, com misericórdia um povo impiedoso, com misericórdia um povo que talvez para Jonas não merecia. E Jonas falava: não merece, esse povo não merece. Mas só que a misericórdia de Deus é isso, nós não merecemos, mas Ele nos amou. O motivo de você estar hoje aqui não é outra coisa senão a misericórdia do Senhor.
O motivo de hoje você estar aqui adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, não é outra coisa senão a misericórdia de Deus para com a sua vida. Mas que essa misericórdia, além de te alcançar, que Deus te use também para levar a misericórdia para outras vidas. Que você não seja julgador, mas que você seja apregoador da misericórdia de Deus. Ele não merece, ele é falho, mas Deus tem misericórdia para a vida dele, assim como ele tem para a tua. Quem sou eu, um pecador, um falho, porque julgas? Se o maior pecador sou eu, dotado de todas as falhas, dotado de todos os defeitos, mas nessa visão que eu quero ter, João, só eu mereço, só eu que estou aqui servindo a Deus, sentindo o privilégio, eles não merecem. É desobediente, você também é. É falho, você também é. É pecador, você também é. Mas a misericórdia de Deus te alcançou. Quantas das vezes, se não fosse a misericórdia de Deus, eu digo para você, eu não estaria aqui. Quem entende um pouco sabe do momento em que às vezes nós passamos, o quão complicado que é, diante das dificuldades e das adversidades, nós estarmos de pé. Há 15 dias eu peço uma graça e uma misericórdia tão grande de Deus. Em uma sexta-feira, enquanto eu estava editando essa escrita da apostila, minha irmã me ligou de Porto Velho, dizendo que minha mãe tinha passado mal. E no sábado eu desci para Porto Velho e não deu tempo de eu chegar em Porto Velho para ver a minha mãe com vida. 15 do mês passado. E quando eu terminei de editar essa apostila aí, eu vi que Deus teve misericórdia de Jonas, Deus teve misericórdia do povo de Nínive. E por um momento, quem sabe, passar no meu coração o desejo também de querer parar, de querer não ir. Através dessa leitura eu vi também a misericórdia de Deus agir sobre a minha vida. E eu estar aqui, somente a graça de Deus, para poder nos alcançar, para poder nos sustentar. E essa graça de Deus, ela está assim para você, filho. E essa graça de Deus, ela está assim para ti, filho. Mais uma vez, Deus traz uma lição ao profeta, fazendo nascer uma boboreira. Acompanhe comigo aí na lição. E ele fez subir por cima de Jonas, contudo no outro dia Deus enviou um verme, que feriu a boboreira, e a mesma secou. Ainda um vento calmoso oriental e o sol o feriu a cabeça e ele desmaiou, fazendo com que desejasse de toda a alma morrer. Deus o questiona: tivesse compaixão da boboreira, a qual não trabalhou, nem fizesse nascer, que numa noite nasceu, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu, não teria eu compaixão de uma cidade, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também os animais? Fique de pé comigo.
A Bíblia não traz uma resposta de Jonas para Deus neste questionamento. Mas através dessa leitura de todo o livro de Jonas, eu quero perguntar para você, assim como eu fiz essa pergunta já várias vezes para mim. Depois desse questionamento, e se fosse você? E se fosse eu? Depois de ouvir Deus dizendo: tiveste compaixão de ti, por que não tendes compaixão dos outros? CBJ, eu confesso que depois de ver a história e a misericórdia de Deus alcançando não só a Jonas e os tripulantes daquele navio, alcançando a Nínive com uma sentença alterada de destruição para agora salvação, eu não consigo enxergar outra maneira, outro modo de ver no livro de Jonas se eu não receber a misericórdia de Deus. Mas João, e se fosse você, o que você responderia para Deus? Quem sabe em forma de canto, eu falaria assim, Ré maior, meu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, sabendo que eu faço de errar? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus? Sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria, sabendo que eu te deixaria? Como pode? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não fizeste o que eu queria? Como pode me amar assim? E ainda me, quando estou caído, recebo o abraço do Senhor. Quando estou chorando, como uma flecha que estoura em meu peito e traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração. Me leva, cante. Me leva pra casa. Eu quero voltar, pois longe eu corro depressa pra te encontrar.